Olá pessoal, eu vou estar falando hoje de Manuel Bandeira, nosso poeta brasileiro. E o poema que eu vou estar falando hoje é o Consoada, que inclusive vai estar caindo este ano na prova do PAS. Terceira etapa aí, viu galerinha? Bom, ele nasceu em Recife em abril de 1886 e faleceu no Rio de Janeiro em outubro de 1968. Então, ele viveu aí o quê? Uns 82 anos? Isso, 82 anos. Ele foi, além de um grande poeta, ele foi professor de literatura, crítico literário, crítico de artes também. E os temas dos seus textos, os temas giram em torno de, foram vários, tema voltado para o amor, paixão, solidão, infância, erotismo também, vida, mas principalmente morte. Tem muitos temas, tem muitos textos relacionando à morte. Aos 16 anos, ele saiu de Recife e foi morar no Rio de Janeiro. E depois, algum tempo, ainda, uns 10 anos depois, ainda no início do século XX, ele precisou ir morar na Suíça. Por quê? Quando ele tinha 16 anos, ele precisou largar até uns cursos que ele estava fazendo para tratar de tuberculose. Mas 10 anos depois, quando ele foi para a Suíça, ele realmente precisou ficar bem um ano, mais ou menos, na Suíça, cuidando, se tratando da tuberculose que se agravou. Depois de um ano na Suíça, ele volta ao Brasil e ali vai vivendo, continua sua vida e sempre escrevendo. Só que ele, na verdade, ele sofria, na verdade, por conta da doença. Inclusive, em um momento de desesperança, ele escreveu um poema bem conhecido, Pneumotórax, por conta da tuberculose, né? Então ele escreveu esse poema, Pneumotórax, que está no livro Libertinagem. Eu vou voltar a esse sofrimento dele, vou voltar a falar disso. Eu vou falar um pouquinho de outros poemas, o poema Os Sapos. Esse poema Os Sapos, eu gosto muito desse poema. Esse poema ele fez lá na Semana de Arte Moderna, em 1922. Assim que ele escreveu o poema, ele pegou o poema, arrumou direitinho, dobrou e pediu para um colega ler lá no teatro, onde estava tendo o evento lá da Semana de Arte Moderna. E esse poema, Os Sapos, o título do poema Os Sapos, ele trouxe um alvoroço tremendo no momento, na hora da leitura, na hora que se leu. Por quê? Porque esse poema dele faz uma crítica ferrenha aos parnasianos. Ele critica realmente os parnasianos por conta daquela estética toda, trabalhada, rebuscada, mas sem conteúdo. Outro poema interessante, que eu gosto muito, é Vou-me embora para Passárgada, que na verdade é uma autobiografia de Manuel Bandeira. Um poema muito bacana. Sim, antes de falar exatamente no poema que nós vamos trabalhar hoje, o Consoada, deixa eu só voltar um pouquinho lá na questão do sofrimento da vida dele. Na verdade, por ter sofrido, por ter aquela doença da tuberculose, ainda mais naquela época, acredito que ele ainda até viveu bastante tempo. Só que não foi aquela vida repleta de emoção, de prazer, de alegria, não. Em vários momentos ele estava ali cabisbaixo, ele ficou, quando o médico o condenou por conta da tuberculose, ele realmente passou maus bocados, viveu uma vida assim frágil, ele passou a viver assim uma vida frágil, podemos dizer, uma vida em que ele acabou tendo intimidade, com a morte, é isso mesmo. Ele passou a ter uma intimidade com a morte. A morte tornou-se a sombra da vida de Manuel Bandeira. E apesar dele conviver com esse pressentimento da morte e conviver com essa dor, claro que ele não queria morrer. O normal é que ninguém quer morrer. Mas acaba aceitando a morte, né? A pessoa não quer morrer, mas acaba aceitando a morte, tendo que aceitar a morte. E eu achei interessante porque tem uma escritora, professora, eu li
eu li um comentário dela, eu achei interessante. Não lembro o nome dela, mas eu achei interessante que ela fala que, na verdade, como Manuel Bandeira passou a vida inteira convivendo com esse pressentimento com a morte, com a dor, ele já estava íntimo da morte. Então, na verdade, ele acabou traindo a morte. Não foi nem a morte que o traiu, foi ele que traiu a morte. Por quê? Se ele estava sempre convivendo em parceria, como é que se diz, com pressentimento ali da morte, íntimo da morte, então ele estava traindo a morte com a vida. A sua amante era, na verdade, a vida. Então, como ele tinha um amante que era a vida, ele acabou chegando lá um dia e escrevendo o poema Consoada, para se reconciliar com a morte. Por quê? Porque ele era íntimo da morte, mas não largava a amante, que era a vida. Daí, quando ele foi escrever o poema Consoada, que é o poema que a gente vai estar analisando agora, aí vocês vão compreender por que ele se reconcilia com a morte. Por quê? Porque nesse poema vai contar que ele preparou um jantar e convidou a morte para jantar com ele. Como assim? Eu vou explicar. Bom, esse poema Consoada, quando eu cheguei na sala de aula contando para os alunos que vai cair na terceira etapa do PAS, as primeiras perguntas. O que é consoada? Você sabe o que significa consoada? Consoada é uma refeição noturna. É uma refeição leve, né? É uma ceia feita à noite para a família, especificamente para 2 pessoas. E então, o que eu vou fazer? Eu vou ler, era para eu ter lido o poema todo, eu ainda não li. Então, eu vou fazer assim, eu vou ler o poema todo, aí depois eu vou voltar e vou ler verso por verso para ir explicando, certo? Tá, antes de ler o poema aqui, deixa eu colocar esse óculos que eu não me acostumo com ele, nem de jeito nenhum. Vamos lá. Quando a indesejada... Consoada, tá? O nome do poema. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Agora vamos por partes. Quando a indesejada das gentes chegar. Que indesejada das gentes é essa? Essa indesejada das gentes, na verdade, é um eufemismo. O que é? Né? É um eufemismo que está dizendo que essa indesejadas da gente, quem é indesejadas da gente? É a morte. É a morte. Quem é que a gente não deseja? A morte. Então ele diz, quando a indesejada da gente chegar, a morte, né? Não sei se dura ou caroável. Ele não sabe se a morte vai chegar dura, ruim, malévola, ou se ela vai chegar gentil, amável. Aí ele continua. Talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível. Ninguém engana a morte, ninguém ilude a morte. Ela é iniludível. Ninguém engabela a morte. Aí ele prossegue. O meu dia foi bom. Pode a noite descer. Aqui ele faz uso de 2 metáforas. Dia e noite. O dia aqui é a metáfora para a vida e noite é a metáfora para a morte. Então, ele está dizendo, a minha vida foi boa, pode a morte descer. Aí ele prossegue, a noite com seus sortilégios. Que noite? A morte com seus sortilégios, ou seja, a morte com seus malefícios, com seus mistérios. Quem sabe a morte com seus encantos. Mas colocamos mais aí malefícios e mistérios. Então, o que acontece com a morte? Aí prossegue os versos. Ela encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar.
forte, né, gente? Um poema simples, mas profundo. É um poema simples, mas não deixa de ser profundo. Então, o que o nosso poeta está querendo dizer aqui? Ele está, na verdade, meio que dizendo que ele está pronto. Ele está, como se diz, ele já fica nítido aqui nesses versos que ele já está preparado para a morte, que ele se preparou, né, que a morte pode vir, que vai encontrar tudo tranquilo, tudo pronto. E o que a gente pode perceber disso? Que ao longo da vida do poeta, ele conviveu com a morte e tal, com o pressentimento da morte a vida inteira. Mas ele estava com a vida, querendo ou não, ele estava lutando pela vida. O que a gente entende aqui? Que ele convida a morte e põe a morte nesse jantar junto com a vida. Mas ele está querendo dizer que ela chegando, já está tudo pronto, já está tudo arrumado, que ela pode vir, que já está tudo tranquilo e cada coisa já está em seu lugar. Agora eu vou fazer umas perguntas para você. Você já convidou a morte para jantar? Você está preparado para partir? Ou então, se a morte bater à sua porta, você está pronto para recebê-la? Difícil, né, gente? É complicado. Parecem umas perguntinhas bobas, mas é profundo. No caso do nosso poeta, ele pelo menos passou uma vida sempre sofrendo e chegou num momento em que ele já estava esperando pela morte. Mesmo assim, ainda é difícil. Mas e aquela pessoa que a morte chega sem avisar, assim, bem de repente? Ninguém tá esperando. Tá todo mundo com saúde, em paz, tranquilo, e ela chega. É complicado e difícil. Viram como um poema pequeno, curtinho mesmo, simples. Faz você refletir pra caramba. Parece simples, mas você lê, tem a figura de linguagem, né? Tem o eufemismo, tem as metáforas. E você lê, reflete, pensa num tema que ninguém gosta de falar, mas ele tá aí. A morte faz parte da vida. Olha que estranho, mas a morte faz parte da vida. Então, pessoal, é só isso. E até a próxima, aguardo vocês. Beijo!